Voltamos com o Horizonte Debate. E no programa de hoje, discutimos a eleição de Donald Trump, esse personagem que nos acompanhará nos próximos 4 anos. Professor Ricardo, professor Oswaldo, eu sou psicólogo, não sou jornalista, e há um psicólogo russo, dos bons, ali que estudamos em Psicologia da Educação, junto com Jean Piaget, Vallon, chamado Lev Vygotsky. Vygotsky vai falar da fala interior, essa fala da consciência que temos. Eu confesso, professor Ricardo, professor Oswaldo, que a fala interior do Jairo, hoje com 37 anos de idade, é uma fala interior que amadurece politicamente em 92, com a Eco 92, grandes líderes vindo ao Brasil para falar sobre sustentabilidade, a globalização que a internet nos possibilita ali em 96, com as conexões, né? E quando eu vejo o fim de 2016, com a morte de Fidel, a eleição de Donald Trump, parece, para mim, com 37 anos, que aquilo que eu experimentei de ter estudado na Inglaterra, de ter andado na Europa com uma entrada só, sem ter que ficar passando por regiões de fronteira, a Inglaterra, ela rejeita o bloco europeu, Trump nos Estados Unidos. Nós estamos falando de um mundo que, para uma pessoa jovem como eu, de 37 anos, ele morreu, ele acabou? Olha, o mundo está sempre em transformação, né, Jairo? Agora, tem certos momentos da história que essa transformação é muito mais intensa, como em época de grandes guerras ou o fim da Guerra Fria, por exemplo. Agora, eu diria que a gente vai viver nos próximos anos um retrocesso no mundo todo. Não só liderado pelos Estados Unidos, mas pelo que a gente está vendo na Europa e em outros lugares também. Nós tivemos um processo muito grande de globalização e de união de fronteiras e de integração econômica e comercial nos anos 90. O Mercosul, a União Europeia, a área de livre comércio se espalharam com uma força muito grande nos anos 90. E agora o que a gente está vendo é um movimento contrário, é um movimento protecionista no mundo inteiro, uma desagregação, mesmo que seja inicial, da União Europeia. A União Europeia vai cobrar muito caro do Reino Unido sair da União Europeia para que isso não incentive outros países a fazerem o mesmo. Então, nós temos uma União Europeia em crise, um Mercosul em crise também. O Trump está ameaçando sair do NAFTA, ou seja, rever o Tratado NAFTA para fazer acordos bilaterais com México e Canadá. O México e Canadá exportam 80% dos seus produtos para os Estados Unidos, 80% dos valores, dos produtos em valores. Então, provavelmente ele vai querer rever o NAFTA, que é a área de livre comércio dos três, de uma forma mais favorável para os Estados Unidos. Então, o que eu vejo no mundo hoje é um retrocesso do ponto de vista econômico e comercial, ou seja, são forças centrífugas que estão dilacerando essas integrações que surgiram com muita negociação nos anos 90. Professor Oswaldo, quando pensamos no comércio internacional, soa algo ingênuo pensar aquele cidadão ali do cinturão enferrujado do Wisconsin, de Detroit, que a vida inteira assentou-se muito bem no poderio da indústria automobilística americana, de dizer que, não, nós perdemos isso aqui porque os chineses entraram, porque os coreanos entraram. Num comércio globalizado, todo mundo ganha. Se os americanos da Califórnia hoje ganham mais dinheiro porque as indústrias de tecnologia lá estão, Google, Apple e por aí vai, o mercado ele se desenvolve. Se você cochila, o cachimbo cai. Se pensarmos as grandes montadoras do Brasil, por exemplo, a Honda, ela tem em 2015 e 2016 superávit, porque há modelos que foram melhor pensados do que os da Fiat, por exemplo. O Trump não vem com uma certa falácia, professor Oswaldo. Ele não engana, de certa forma, aqueles mesmos eleitores que votaram em Alexandre Calil, que votaram em Dória, em São Paulo. Não há um certo engano nisso? Eu não sei se são os mesmos movimentos, não. Também complementando a discussão aqui, frente à sua pergunta anterior, eu digo que a ordem política pós-Segunda Guerra Mundial ela está quase terminando. Toda a repercussão disso, a construção do bem-estar social, tudo aquilo que acontece com as políticas que foram desenvolvidas na Europa, a perspectiva de poder fazer com que o aumento do comércio significasse alguma coisa para o desenvolvimento de várias nações do mundo, e todas as limitações dos estados em desenvolvimento nesse mundo liberal que foi construído a partir da Segunda Guerra, parece que está chegando até o seu ponto limite. Se nos anos 90 os liberais derrotaram os socialistas,
Agora, o que nós estamos vendo são os conservadores derrotando os liberais. Então, nós estamos vendo ciclos diferentes da história, também das relações internacionais. Isso é muito problemático, não apenas pelo fato de que, com esse mundo organizado, nós tínhamos o apreço a determinados valores, a determinadas liberdades e a um determinado tipo de relacionamento entre o Estado e a sociedade, nós não sabemos exatamente aquilo que pode originar em função desse tipo de apelo que você fala agora nessa pergunta. O apelo do Trump é um apelo antiluminista. Não é só um apelo contra as forças globais, é um apelo que antecede as revoluções liberais. É um apelo que antecede tudo aquilo que foi construído no intuito da aproximação dos Estados, com vistas a determinados regimes e valores globais que foram construídos, em especial a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Talvez nós estejamos observando a criação de uma era com muitas dificuldades e muitas limitações, tanto para a emancipação do indivíduo, quanto também para a sustentação de um discurso de direitos. Nós estamos muito próximos, não é, de uma ampliação, não só desse tipo de político, mas desse tipo de política. Porque políticos assim sempre existiram, mas eles sempre foram derrotados em determinados períodos da história. Os conservadores, aqueles que são mais de direita, eles sempre aparecem, seja, por exemplo, no debate que acontece na França anti-Revolução Francesa, seja naquilo que acontece nos Estados Unidos, quando, por exemplo, na Guerra Civil, muitos do Sul queriam evitar, por exemplo, que pudesse haver a libertação dos escravos. Aqui no Brasil também, não é? Com toda a tutela militar em relação às liberdades civis que nós observamos desde a criação da República Brasileira. Então, esse tipo de político sempre existiu. Agora, essa política e esse tipo de apoio político em vários segmentos, não é, da sociedade é alguma coisa realmente que causa apreensão. Aproveitando o gancho do Oswaldo, a política hoje no mundo ela vive uma crise muito grande. As sociedades elas estão rejeitando o político tradicional, seja porque eles não estão dando conta de resolver os problemas imediatos das sociedades, ou seja por causa dessa corrupção desenfreada que a gente vê muito nos países do terceiro mundo. Então você vê, talvez não... Dá vontade de trazer o Obama para cá, porque o nosso político tradicional... Pois é, não, e aí elegeram o Dória em São Paulo, que é um empresário, não é isso? Lá no Rio de Janeiro, o Crivella, que é um pastor, que está mais ligado à igreja do que propriamente ao Senado, né? Então, assim, e o Trump agora nos Estados Unidos. Calil em Belo Horizonte, Calil, exatamente. À Constituição e ao Atlético Mineiro. Né? Eu acho que esse é um movimento que ele está ocorrendo nesses países, agora nos Estados Unidos. É uma rejeição da política e do político tradicional. É uma tentativa de tentar melhorar as coisas por outras vias. Ou então o voto de protesto também. Quem não garante que o Trump recebeu milhões de votos de protesto? Né? A Hillary representava o establishment político tradicional de Washington, que ele quer combater. Né? Então, por isso que o governo dele é uma incógnita muito grande. Mas só para completar o raciocínio, a eleição dele nos Estados Unidos tem um simbolismo muito grande, porque é como se a extrema-direita chegando ao poder. Você vê, teve a Michelle Obama foi muito ofendida por uma prefeita de uma pequena cidade nos Estados Unidos. Logo depois que o Trump foi eleito, ela teve coragem de dizer uma coisa que não tem nem coragem de repetir aqui. Então, quer dizer, as pessoas que têm esse viés de direita, de extrema-direita, acabam sentindo mais coragem de se manifestar e de segregar, de ser intolerante com o outro. Isso é muito perigoso. Os extremos, eles são muito perigosos, seja de direita ou de esquerda. Quando o Congresso americano também tem a maioria republicana, há um complicador nisso, porque nós estamos falando agora da prerrogativa do presidente dos Estados Unidos, inclusive interferir. Ele é o mandatário do sistema do Poder Executivo, ele tem maioria no sistema legislativo e falamos do sistema judiciário também. Qual que é a implicação disso? Isso só aconteceu no período da Grande Depressão, né? Os momentos que antecedem a Grande Depressão, de ter um presidente republicano, a Câmara dos Representantes e o Senado também, dominada por republicanos. Nós veremos agora. É claro que o presidente Obama teve muitas dificuldades com os republicanos que impediram que ele pudesse, por exemplo, exercer a prerrogativa dele de presidente executando o orçamento público americano. Fechar Guantánamo, né? Teve muitas limitações em relação a isso. Agora, é muito provável que o presidente também, pelas contradições que ocorreram ao longo da campanha, não tenha coesão dentro do Partido Republicano. Nós temos, por exemplo, no processo, ele varreu todas as candidaturas republicanas nas primárias. Ele conseguiu fazer com que os políticos do establishment republicano fossem sendo, ao longo do tempo, destruídos
destruídos, né? Jeb Bush foi destruído, Mike Rubio foi destruído, né? E Ted tantos Cruz, outros, Ted Cruz foi destruído no processo, né? O governador de Wisconsin também. Então, nós tivemos ao longo do tempo muitos políticos tradicionais e da mesma forma que o Tea Party foi também colocado sob forte pressão com a campanha de Trump. Porque eles representaram... Para o telespectador entender, é aquela parte mais conservadora do Partido Republicano. Exatamente. Mesmo esse segmento, mas é um segmento que ganhou uma repercussão na eleição de Obama, não é? Naquele período, houve uma mudança bastante grande que teve uma repercussão, mas hoje eles se aliaram, hoje eles têm vínculos importantes, não é, com aquilo que ocorre no centro do Partido Republicano. E aqueles que chegaram pelos movimentos alt-right, né, por exemplo, esse site Breitbart, e tudo aquilo que foi estabelecido, né, no centro da campanha do Trump, colocaram também o próprio Tea Party numa situação muito difícil. Ou seja, ele, mesmo tendo grande maioria, ele pode ter muitas dificuldades no que diz respeito a levar adiante todas as propostas apresentadas na campanha, porque vários republicanos também se aproximam dos democratas, do ponto de vista de poder levar adiante as políticas emanadas por Washington. Perfeito. Vamos para um breve intervalo. Tá ligado em política? É ela que vai dizer o tamanho do rombo econômico e a possibilidade de você entrar ou manter seu emprego. Até daqui a pouco.